Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto chamado polissemia. Mas o que é a polissemia? Se a gente pensar no significado da palavra, a gente vai entender que poli, a primeira parte da palavra, significa muitos ou mais de um, ou seja, tem uma ideia de pluralidade, certo? Semia, que é a outra parte da palavra, significa ideia, significado mesmo. Então, polissemia significa o quê? Significa muitos ou mais de um significados, certo? Muito bem. Entendendo o conceito do nosso conteúdo, polissemia, já dá para vocês terem uma ideia do que a gente vai aprender, ok? Então, nós vamos aprender hoje como uma única palavra pode ter dois ou mais significados completamente diferentes. E a gente vai ver vários exemplos disso. No final também tem um exercício, uma atividade para vocês praticarem, ok? A polissemia é um conteúdo que retoma muito daquilo que a gente aprende em figuras de linguagem. Por quê? Porque a polissemia, como o próprio nome diz, são muitos significados ou mais de um significado para uma mesma palavra. Então, por exemplo, num texto irônico, num texto poético, num texto de ficção, existem muita abundância de polissemia em geral, né? E a gente consegue perceber e a gente consegue assimilar que o significado muitas vezes da palavra banco, né, que pode ser para sentar, também pode ter o significado da mesma palavra banco para guardar dinheiro, por exemplo. Assim como tem banco de olhos, banco de dados, né? E a mesma palavra banco, ela tem diferentes sentidos, diferentes semias, que é o nome da palavrinha mesmo, ok? Então agora eu vou colocar alguns exemplos para vocês observarem aqui. Então, pessoal, nesse exemplo que eu coloquei aí, nós temos duas palavras, a palavra frango, certo? E a palavra cabeça. Essas duas palavras são bem diferentes. E nós temos 4 frases. Então, as duas primeiras, utilizando a palavra frango, dizem: eu como frango todos os dias. Na segunda, o goleiro tomou um frango no jogo. Vocês percebem que exatamente a mesma palavra traz para a frase, para a situação, um sentido completamente diferente? Isso é polissemia. Nos dois exemplos seguintes, certo? Estou com uma grande dor de cabeça. E a outra, o fulano é o cabeça da equipe, o cabeça da rebelião, o cabeça pensante do grupo, por exemplo. A mesma palavra, cabeça, mas em dois sentidos completamente diferentes. Isso é o que nós estamos aprendendo hoje, o conteúdo chamado polissemia. Então, o que eu quero que vocês percebam que no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente utiliza muitos recursos polissêmicos e na maioria das vezes a gente nem percebe, mas eles estão aí o tempo todo na nossa vida, né? O importante é que a gente consiga utilizar de maneira adequada. Pode ser numa brincadeira, pode ser numa ironia, como figura de linguagem, não importa. Mas que a gente consiga pensar, muitas vezes ao escrever ali na rede social, no WhatsApp, enfim, que a gente às vezes consegue perceber que a gente está fazendo uma brincadeira com um amigo, com um colega, com uma pessoa da família e a gente está usando um recurso da língua portuguesa, um recurso que é muito importante e que é necessário aprendizado para a gente poder utilizar, ok? Então agora eu vou colocar para vocês aqui uma imagem de uma tirinha
que é bem divertido e que tem também um recurso polissêmico bem interessante utilizado nela. Observem a tirinha que eu vou colocar agora. Então, como vocês podem perceber, nessa tirinha que eu coloquei para vocês, nós temos vários recursos linguísticos sendo utilizados. Começa que tem uma imagem de fundo com uma paisagem lá do Rio de Janeiro. Então aí a gente já mais ou menos começa a entender o que história que essa tirinha está querendo contar. Depois a gente percebe um homem, um cidadão correndo, fugindo, com o aspecto do rosto dele com medo, e uma bala correndo em direção a ele, uma munição de arma. E a bala fala com ele, dizendo que o senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, né? Então, essa bala perdida, a palavra perdida, ela ganha um sentido nessa tirinha de humor, de ironia, de trocadilho, e ela é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque a bala, ela não está perdida procurando algum caminho, procurando algum endereço, como normalmente as pessoas dizem. Ah, o senhor pode me ajudar? Eu tô meio perdida. As pessoas usam essa frase quando elas estão procurando um endereço, quando elas estão buscando algum lugar. Primeiro que uma bala não fala, uma munição não fala, então já começa aí o tom de ironia da tirinha. Ok? Juntamente com isso também a gente percebe questões como violência, questões como perigo. Então nós temos muitos recursos polissêmicos nessa tirinha. Nós temos muitos recursos de interpretação e a gente pode tirar diversas conclusões dessas imagens e desse diálogo também. Mas o mais importante é a palavra perdida sendo utilizada como um diálogo pela bala, né? Por quê? Porque bala perdida no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, os jornais noticiam todos os dias que é uma coisa corriqueira, uma coisa comum naquela cidade. E as balas matam pessoas. Por isso, o personagem, o homem, aparece com um aspecto no rosto visual de desespero, de medo, tentando fugir, ok? Então, essa tirinha, ela é uma representação bastante rica da polissemia, daquilo que a gente está falando hoje, desse conteúdo, também dos recursos de ironia, e ela fala sobre várias questões, sobre questões de violência, de cidade grande, de estar perdido, de procurar endereços. São várias as interpretações que a gente pode extrair dessa imagem, certo? Então agora eu vou passar uma outra tirinha para vocês olharem, vocês analisarem e depois vai ter uma tarefa. Então, como vocês puderam perceber nessa imagem que eu coloquei por último, tem uma mulher no espelho se olhando e dizendo que odeia os pneuzinhos, porque ela é uma pessoa que supostamente está lutando contra a balança, querendo perder peso, uma coisa bastante comum. Na outra, do lado, aparece um mosquito, que aparentemente é o Aedes aegypti, dizendo que ama os pneus. Por quê? Porque pneu é um recipiente, um dos recipientes preferidos do mosquito para se reproduzir, para colocar lá as suas larvinhas e se reproduzir, causando todos esses problemas que a gente conhece. Então, a palavra é a mesma, pneu, pneuzinho, né? Mas um odeia e outro ama, por quê? Porque a mulher está preocupada com a questão da estética e ali tem um sentido, o sentido de gordura,
né? Não tem pneu na mulher, o que tem é gordura, algo que está incomodando ela. No outro caso, é o sentido literal, é pneu mesmo. Porém, o mosquito está muito contente, porque ele vai conseguir se reproduzir e perpetuar a sua espécie, certo? Então, agora eu vou deixar como última tirinha para vocês 3 situações em que aparece a palavra cesta, mas em 3 situações diferentes, que é uma polissemia já com alguma ambiguidade. E aí vocês vão analisar essa tirinha e posteriormente vocês vão produzir diferentes frases com diferentes palavras polissêmicas, colocando diferentes sentidos, aqueles sentidos que vocês encontrarem. Não essas palavras que estão aqui na aula, vocês vão buscar palavras diferentes ou utilizar as daqui, mas em frases diferentes também. Vocês vão criar frases ou criar historinhas também. Muitos têm feito histórias em quadrinhos, é ótimo. Ou vocês podem também gravar vídeos ou gravar a voz de vocês em áudio e enviar, certo? É uma atividade bem livre, mas é uma atividade que vocês vão produzir. Vocês podem escolher se vão filmar, se vão escrever, se vão desenhar, mas junto com isso, vocês deverão construir as frases utilizando palavras polissêmicas. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!